Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui mais uma aula de Direito Civil 4, tá? Eu puxei essa aula para 5, aula 5, porque nós já estamos fechando a semana de conteúdo. Na turma de terça-feira, nós avançamos um pouco, chegamos em aquisição de propriedade móvel, tá? Na turma de quarta-feira, nós não chegamos a entrar em propriedade móvel. Então, por essa razão, aquisição de propriedade móvel, por essa razão, o conteúdo da prova, né, da N1, não vai atingir a aquisição de propriedade móvel, e sim a aquisição e perda de propriedade imóvel, tá certo? Então, avançamos um pouco na turma de terça-feira, mas na próxima aula nós vamos fazer a revisão, onde, como eu avisei para vocês, tanto para a turma de Civil 4 de terça-feira e a turma de Civil 4 de quarta-feira, nós vamos pontuar as aulas todas as aulas, né, de 1 até 5, inclusive essa daqui vai ser pontuada na próxima de terça e de quarta-feira. Eu vou colocar as 7 questões, identificação das 7 questões no quadro. Para cada questão, eu vou direcionar o estudo de vocês e depois dessa aula de revisão, a gente vai comentando os tópicos, tá? Falando sobre o que é mais importante, o que se acontece mais na prática, o conteúdo que você pode absorver e depois assimilar com o conteúdo de Direito Civil 5, para vocês ficarem com isso na cabeça, porque no final da faculdade a gente esquece muita coisa, isso é normal. Mas eu quero amarrar agora nessa aula 5, aquisição de propriedade imóvel e perda da propriedade, tá certo? Eu vou botar os tópicos aqui, onde nós vamos focar nessa conversa de hoje e vamos dar prosseguimento na próxima aula. Então, essa aula precisa ser aproveitada tanto para a turma de terça quanto para a turma de quarta-feira. E você que não está assistindo a aula presencial com a gente, quiser acompanhar os conteúdos, se inscreva aqui no canal, peça para poder entrar na comunidade, que tem o número do suporte aqui na descrição do vídeo, tá? Manda uma mensagem para lá. Então, eu coloquei aqui, conforme está previsto no Código Civil, 7 itens, são 7 formas de aquisição de propriedade imóvel. E aí, nessa aula, nós vamos focar em uso capião e registro de título, tá? Lembrando que eu vou ficar devendo para vocês uma aula específica de uso capião, onde nós vamos falar das metragens, vamos trazer caso concreto, vamos colocar o uso capião também como forma de defesa. Eu vou explicar como a gente vai colocar isso na prática, e eu acho ideal marcar uma aula mais completa de uso capião, porque aqui nós vamos falar só sobre a questão teórica. Caindo alguma coisa na prova, eu posso colocar um caso concreto para identificar se é ação de uso capião ou não. E os critérios vão estar bem especificados no programa da prova, tá? Depois, o ideal é trazer um conteúdo mais dinâmico e mais profundo. A seção ilhas, aluvião, alvéolo abandonado, construções e plantações, podemos fazer um comentário sobre esses tópicos quando nós estivermos iniciando a parte de aquisição de propriedade imóvel, e aí eu posso fechar a aquisição de propriedade imóvel com isso, mas eu não vou exigir nessa prova N1, não, até porque esse conteúdo de acessão, ilhas, aluvião e alvéolo abandonado, em uma aula eu não consigo fechar, tá certo? Então, fechamos já uso capião e registro de título, porém, cai em questão de concurso. Então, por isso que eu vou dar uma comentada sobre isso dentro do próprio Código Civil, com vocês, tá? E aquisição de propriedade imóvel, uso capião, ocupação, achado de tesouro, tradição, especificação, confusão, comistão e adjunção. Nós já vimos isso na turma de terça-feira. No final depois da hora da merenda, nós fechamos confusão, comistão e adjunção, onde eu fiz um desenho no quadro explicando sobre a questão de misturas,
tá? Misturas e identificação das misturas e prejuízo que essas misturas podem causar, misturadas ou separadas. Então, nós conversamos sobre isso depois da hora da merenda. Vamos focar hoje no uso capião para bens móveis, ocupação, onde nós vamos fazer uma comparação com o uso capião e a tradição. Então, eu cito agora como aquisição de bens imóveis a uso capião. A uso capião é uma forma de aquisição de propriedade imóvel e móvel, quando o sujeito deseja possuir a coisa como se fosse sua, tendo que haver uma posse contínua e ininterrupta, desde que sejam respeitados os prazos previstos no Código Civil Brasileiro. Deve haver animus domini. A uso capião de propriedade móvel não depende de registro de título. A uso capião de propriedade imóvel depende de registro de título. Esse trecho nós ditamos em sala de aula, tanto na turma de quarta-feira quanto na turma de terça-feira. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, sem entrar nos artigos do Código Civil. Existe uso capião de bem móvel e de bem imóvel. A aquisição, a forma de aquisição de um bem imóvel, que é uma coisa, através de uso capião, deve ser cumprida determinados requisitos do Código Civil, que são os prazos. Para cada tipo de imóvel, existe uma metragem, e para cada metragem, existe um tempo determinado no Código Civil para se obter o requisito principal do uso capião, que é a temporalidade. Tenho como fazer uso capião de bem imóvel através de cartório? Sim. O novo Código de Processo Civil trouxe essa nova modalidade para se concretizar o seu pedido de uso capião. Então, alguns cartórios, há algum tempo atrás, estavam se preparando para receber demandas de uso capião. O que o legislador entendeu? Se nós estamos tratando de registro de imóvel, para você ser proprietário, você tem que ter o título de propriedade. E esse título é o registro desse imóvel em seu nome num cartório competente, que é o Registro Geral de Imóvel. Então, se eu tenho esse título registrado, quem trabalha com esse trâmite administrativo é o cartório de registro público, não é o cartório judicial. Então, ninguém mais competente de verificar essas documentações e fazer as devidas averbações, os devidos protocolos, os devidos procedimentos. Então, o legislador permitiu que, com o novo Código de Processo Civil, que os cartórios de ofício cartórios de registro, tá, possam realizar uso capião extrajudicial. Então, nós temos uma forma de aquisição de bens imóveis através de uso capião de duas modalidades. A modalidade judicial, que é o processo judicial de uso capião, e a modalidade extrajudicial, que é o processo administrativo dentro de um cartório de registro de imóvel. Tá certo? Então, peguem essa informação. Se você tiver com o caderno anotando, anotem que nós temos essas duas modalidades de realizar esse pedido de uso capião, tá? Beleza. Tem aqui o item 1.2 que eu separei para vocês, que é o registro de título. Eu só tenho como comprovar que eu sou proprietário de um bem imóvel se eu tiver o título em meu nome. O artigo 1245 diz o seguinte: transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro de título translativo no registro de imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Enquanto não se promover por meio de ação própria ou a decretação da invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Eu coloquei, inclusive, exemplos em sala de aula, não na aula passada, mas na aula retrasada, sobre contrato de cessão de direito e contrato de cessão de posse. Se houver a cessão de direito e a cessão de posse, não há de se falar em propriedade. Ponto. Só se fala em propriedade
após esgotadas todas as prestações de cumprimento de um contrato de compra e venda, e após esse contrato de compra e venda ser levado a um cartório de registro de títulos e documentos, e aí sim passar o nome do atual comprador, atual proprietário para o documento de registro do imóvel, e aí, ok, beleza, e essa pessoa passa a ser o novo proprietário daquela coisa, daquele bem, daquele imóvel, tá? Caso esse registro não seja feito, né, não seja efetuado, não há de se falar em propriedade. Por isso que aqui no parágrafo 1º se fala assim: enquanto não se registrar o título translativo, no caso, um contrato de compra e venda no cartório de registro, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Então, aquele que vendeu ainda continua sendo dono. Lembrando que após o registro se passa a ter efeito erga omnes e o novo comprador, o novo proprietário, deve arcar com todas as obrigações decorrentes daquele imóvel, que é a obrigação ambulatorial, que é o IPTU. Não se esqueçam da palavra ambulatória. Não se esqueçam que a palavra ambulatória está ligada ao IPTU. Tá? Então, ok. Então, nós sabemos que para ser proprietário, nós temos que ter o registro de título em seu nome, e nós sabemos que a uso capião pode acontecer em um cartório de registro de títulos. Seria o uso capião extrajudicial, tá? Então, qual é a finalidade, quais são as finalidades do registro imobiliário? Tá? Eu cito 3 finalidades aqui. Para garantir a autenticidade através da presunção da verdade, que é a presunção da veracidade, haja vista que cabe ao oficial examinar os requisitos formais da documentação, a segurança jurídica em razão da perfeita identificação do titular do domínio e da existência, ou não, de eventuais ônus reais. Antes de passar essa documentação para o nome do atual proprietário, tem que ser levantados os ônus reais do imóvel. Se houver algum débito daquele imóvel ou alguma exigência através de processo judicial, execução de IPTU, ou aquele imóvel for objeto de penhora, tá? A translação desse documento, a transferência desse proprietário não poderá acontecer, desse título não poderá acontecer. Então, por isso que a segurança jurídica garante a transferência desse imóvel para outra pessoa com uma certidão de ônus reais negativa, porque se houver alguma informação positiva de dívida ou de alguma penhora ou de algum gravame naquele bem, não pode haver a transferência dessa propriedade. Então, o registro imobiliário garante esse direito, dá essa segurança jurídica para o novo proprietário do imóvel. Pode ocorrer, professor, comprei um imóvel agora e registrei esse imóvel no meu nome e apareceu uma dívida antiga. Pode acontecer, porque essa dívida antiga pode ter sido ajuizada após o registro do imóvel em seu nome. Então, se eu compro um imóvel, por exemplo, no dia 10 de janeiro, mas esse imóvel tem alguma dívida que não está ainda oficializada e registrada em cartório, essa dívida antiga pode ser registrada no dia 15 de janeiro, por exemplo, e essa ação pode ser movida no dia 20 de janeiro, vai ser uma dívida do antigo proprietário. Existe uma argumentação de defesa, mas o seu imóvel pode ter algum tipo de risco. Geralmente não acontece, mas pode acontecer. Não posso descartar essa possibilidade. Então, essa segurança representa uma fonte segura de informações e diminui, com isso, o risco que decorrem de defeitos estruturais, além de garantir tanto o titular quanto o terceiro o direito de ressarcimento pelos prejuízos que esses defeitos podem causar. Tá falando de cobrança de taxa ou de imposto, nós podemos ter o direito de regresso e aí buscar uma ação judicial com o antigo proprietário para cobrar aquilo que é de responsabilidade dele, que é antigo, que não acusou na certidão de ônus reais, porque não estava registrado oficialmente aquela dívida. Tá? Produz eficácia erga omnes, sim. Não, o registro imobiliário, ele tem essa garantia, é uma garantia eficácia erga omnes, que tem a sua fonte através da publicidade da informação, resguardando assim a boa-fé dos interessados na concretição do negócio imobiliário. Então, toda e qualquer pessoa que quiser saber quem é o real proprietário daquele imóvel, indo no cartório de registro, vai saber que é o fulano. Então, a eficácia erga omnes, que atinge a sujeitos indeterminados, tá? A terceiros sujeitos indeterminados. Esse trecho daqui, nós já falamos em sala de aula. Não, vale ressaltar
que sem o registro, o ato não produz efeitos do direito real, e a força probante do registro se funda na fé pública do mesmo, do qual se decorre uma presunção juris tantum de aquisição, que prevalecerá até que prove ao contrário. Nós falamos em sala de aula sobre aquela ação reivindicatória, nós falamos de título de ação reivindicatória. Eu só posso reivindicar uma propriedade se eu tiver um título em meu nome, se esse título estiver registrado. Esse título que está registrado, ele vai deter de fé pública. Se esse título estiver no meu nome, detendo de fé pública e estiver registrado, eu posso reivindicar aquela propriedade que está sendo usada, que está sendo possuída por terceiros. Isso tem previsão legal e a gente já conversou sobre isso em sala de aula. Tá? Portanto, o registro imobiliário é o poder que os agentes de ofício público detêm para concretizar operações referentes a bens imóveis e aos direitos decorrentes dessa propriedade, garantindo às partes a aquisição e o exercício do direito. Resumindo, a finalidade do registro imobiliário é fornecer meios de prova acerca da situação do imóvel, sobretudo sob a égide de sua titularidade e do ônus reais que recaem sobre o mesmo, revestindo-os de publicidade, tornando essas informações conhecidas de todos. Com isso, concluímos que a transferência do domínio do imóvel ocorre apenas a partir do instante em que o título translativo for registrado na circunscrição imobiliária competente. Assim, a data de transferência da propriedade é o registro e não o título. Então, nós temos que levar tudo ao conhecimento do cartório, tá? E esse cartório tem todo o trâmite administrativo para fazer valer aquele documento e assim trazer a fé pública indicando quem é o real proprietário daquele bem, tá certo? Caso o título que deu causa ao registro venha a ser considerado nulo judicialmente, não podemos deixar de esquecer isso, pessoal, certo? Numa ação judicial, por exemplo, numa ação judicial de inventário judicial, existe a possibilidade de haver impugnação, existe a oportunidade de haver uma ação incidental ou uma petição incidental argumentando sobre a ilegalidade do documento, sobre a falsidade do documento, sobre a questão da nulidade daquele documento. Então, isso acontece, principalmente em casos de inventários, quando existem muitos bens para serem arrolados, tá? Não quer dizer que um testamento vai garantir 100% do direito daquele que recebeu os bens. Pode acontecer de um dos herdeiros questionar aquele testamento, e aí se deve verificar uma série de fatores, assim como pode haver o questionamento de uma nulidade de um registro de um imóvel. Caso o título que deu causa ao registro venha a ser considerado nulo judicialmente, não ocorrerá o impedimento da produção dos efeitos entre as partes, ou até mesmo em relação a terceiro, pois o artigo 252 da Lei 6.573 dispõe que, enquanto não for cancelado, produzirá efeitos normalmente. E quando aquele título é registrado, ele já começa a produzir efeito normalmente. No decorrer daquele efeito e das garantias previstas no artigo 1228 do Código Civil, tá? Usar, gozar, dispor, que é faculdade do proprietário, ele está produzindo. Quando se é suscitada a questão de nulidade desse documento, ele continua a produzir. Após uma decisão oficial que aí sim identifique que aquele ato é nulo, aí ele para de produzir efeito. Ele só vai parar de produzir efeito depois que houver uma decisão concretizando e dizendo e afirmando que aquele título é nulo. Aí sim, ele para de produzir efeito. Ele vai continuar produzindo até uma decisão judicial. Tá certo? Belezinha? A data do registro será sempre aquela em que o título for apresentado ao oficial de registro e este realizará a prenotação no protocolo, que nada mais é do que a chave do registro geral, onde são apontados todos os títulos apresentados a cada dia, com o intuito de serem registrados. Então, tudo tem um trâmite processual administrativo no cartório, onde todos os trâmites processuais são anotados, são registrados e detêm de numeração de identificação.
né? Há muitos anos atrás, nós encontrávamos os livros anotados à própria caneta. Hoje, nós ainda temos aqueles livros, mas também nós temos o sistema. Principalmente, não posso deixar de comentar aqui para vocês, o sistema do e-notariado, que facilita aí muito a relação entre o sujeito e os cartórios, né? Hoje, por exemplo, aqui da cidade de Rondônia, nós podemos fazer uma reunião virtual pelo e-notariado com uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, e nós podemos fazer, inclusive, um inventário extrajudicial através do e-notariado. Isso é possível acontecer. Eu posso passar uma procuração para uma pessoa que está lá em Roraima, por exemplo, através do e-notariado. Então, esses assentamentos físicos foram transformados em assentamentos digitalizados. E aí a gente até faz um link para quem está aqui acompanhando essa aula com o nosso direito digital. O armazenamento em nuvem de documentação, armazenamento de nuvem em nuvem de dados sensíveis, por exemplo, e obviamente que esse e-notariado, que é o sistema dos cartórios, que depois vocês podem pesquisar aí no Google ou qualquer outro tipo de plataforma, ele está sendo muito movimentado hoje em dia, tá certo? Esse sistema, ele tem que ser protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados e é fiscalizado pela agência que é a fiscalizadora desse tipo de dados, tá certo? O número de ordem do título do livro protocolado ditará a prioridade do título de preferência do direito real, ou seja, é através desse livro que assinala a entrada do título no respectivo cartório e a partir de então é iniciada a oponibilidade, registrada a oponibilidade erga omnes, bem como a sua publicidade. Quando esse título, na realidade, é inscrito e já está nos assentamentos do cartório, registrado em sistema, ele fica disponível com relação à sua publicidade para terceiros, tá? Sujeitos indeterminados que querem saber, que querem ter acesso sobre aquele bem imóvel, que vão saber quem é o real proprietário. Então, ele é oponível a todos e ele já traz a sua eficácia para o seu novo proprietário. A partir daí, ele passa a exercer todos os seus direitos previstos no Código Civil, tá certo? Artigo 1247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. E aí, nesse caso do artigo 1247, tudo vai depender do contexto. Esse artigo demonstra que o registro imobiliário não é imutável, tá? Ou seja, sempre que ele não decorrer da realidade jurídica ou fática, poderá ser modificado a pedido daquele que se sentir prejudicado, desde que seja ouvida a parte contrária. Isso quer dizer que, independente de ser registrado aquele documento, a parte que se sentir prejudicada pode levantar um questionamento e falar que não concorda. Pode ser reivindicado o imóvel desde que a parte que se sentir prejudicada se manifeste. E aí sim será aberto o princípio do contraditório, o direito do contraditório. O direito do contraditório da ampla defesa. Todo processo administrativo e todo processo judicial é garantido e assegurado a ampla defesa e o contraditório, tá certo? O artigo 1275, falando já, caminhando para a perda da propriedade, ele traz para a gente as causas que são consideradas a perda da propriedade, por alienação, por renúncia, por abandono, por perecimento da coisa, por desapropriação. É importante considerar, nesse caso, o parágrafo único, que nos casos do inciso 1 e 2, que é a alienação e a renúncia, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no registro de imóveis, tá? Eu mencionei em sala, pessoal da turma de quarta-feira, sobre a doação. Fiz uma comparação e eu trouxe para a sala um debate sobre doação. Não quer dizer que alguém fale para você, como representante dessa pessoa, eu doei um imóvel. Não basta ser o fato da doação, ele tem que comprovar que houve a doação, pagar o imposto de transmissão e comprovar que aquele imposto é referente a uma doação.
aí sim eu tenho configurada a doação, a real doação. Então, não adianta o cidadão renunciar se ele não registrar o ato renunciativo em cartório. Ele tem que renunciar e registrar o ato renunciativo. Ele não pode abandonar, abandonar não, digo, ele não pode configurar a perda desse bem, desse imóvel, pela alienação, sem antes transmitir essa alienação em cartório. E aí se transmite a propriedade desse imóvel em cartório, registrado em cartório, para se configurar a perda da propriedade pela alienação. Se não houver o registro, não tem perda da propriedade. Agora, por abandono, não. Eu posso ter uma propriedade, eu posso deixar de usar, gozar e dispor, abandonar minha propriedade, que eu não preciso registrar título em cartório algum. O abandono, por si só, já se configura a perda da propriedade. O perecimento da coisa também e a desapropriação também. Por si só, já configura a perda da propriedade. As únicas formas de perda da propriedade que devem ser levados a registro de imóvel é a alienação e a renúncia. As demais, que é abandono, perecimento da coisa e desapropriação, não dependem e não estão subordinadas a registro de título no registro de imóveis, que é o mais importante para vocês saberem, que é um tema muito, muito interessante para colocar na prova, tá certo? A propriedade, por ser um direito real, conforme já mencionado anteriormente, possui caráter perpétuo, e em virtude disso se manterá na pessoa de seu titular e de seus sucessores indefinidamente, ou até que, por disposição legal, seja afastado de seu patrimônio. Esse artigo dispõe quais são as formas em que se perde a propriedade. Então, nós falamos anteriormente sobre o artigo 1275. Tá? Então, eu vou agora só dar uma rebatida nos incisos do artigo 1275. Alienação é a transmissão do domínio pela própria vontade do proprietário através da utilização do direito de dispor da coisa. Essa transmissão inicial, ela é de domínio, ela não é de propriedade. E aí esse imóvel ele fica disponível em determinado tipo de negociação, qualquer tipo de negociação. Essa forma de perda da propriedade pode ser gratuita ou onerosa, e em caso de bem imóvel, sempre com assento do título aquisitivo no Registro Geral de Imóvel competente, conforme já abordado. Então, inicialmente, eu vou transmitir esse domínio, tá? E após a realização da transmissão desse domínio, eu posso configurar essa perda da propriedade pela alienação, registrando em cartório de registro de imóvel. Beleza? E a renúncia? Como é que fica a questão da renúncia? Nesse caso, o proprietário declara expressamente que tem a intenção de abrir mão do direito sobre aquela coisa em favor de terceiro e que não precisará expressar a sua aceitação. Então, inicialmente, ele manifesta a sua intenção de abrir mão do direito, tá? Do direito de propriedade, do direito de ser proprietário. E, em seguida, ele materializa através de um documento de renúncia e encaminha isso para registro de cartório. E aí sim se concretiza a perda da propriedade através da renúncia. Não quer dizer que a pessoa o terceiro, vai ter que se manifestar sobre a questão de querer receber ou não. A renúncia ela já é concretizada a partir da declaração de vontade do proprietário e registrada em cartório. Ponto. Já está feita a renúncia. O item C, o item D e o item E não estão atrelados a registro de título em cartório. Por exemplo, o abandono, nesse caso, o proprietário se desfaz do bem porque não tem mais interesse em continuar a ser dono. Nesse caso, a coisa passará ao domínio do poder público. Nós podemos citar como um exemplo um imóvel que está largado numa rua e não se paga IPTU, não se paga taxa de energia, não se paga taxa de água, não se paga nada. O imóvel fica abandonado, tá? E fica largado. Não vou falar abandonado porque já é um inciso do nosso artigo 1275. Ele está largado lá. E aí, através de fiscalização e reclamação de vizinhos, para que aquele imóvel não cause prejuízo a ninguém, ele está só fechado,
o poder público toma conta. O poder público passa a ter o domínio direto daquele bem, daquele imóvel, por abandono. Tá? No caso do perecimento da coisa, a existência de um direito está sempre ligada ao objeto, a um objeto. Logo, perdendo-se esse objeto, perde-se também o direito. Esse perecimento ocorrerá tanto dos atos involuntários, que é o fato natural, quanto atos voluntários, do título do domínio, no caso de destruição de coisa, como por exemplo. Então, deixar um imóvel, um bem imóvel, e esse bem imóvel seja destruído, eu estou perecendo aquela coisa. Então, após o perecimento do objeto, o direito se perde. O direito ele vai se perder concomitantemente com a perda do objeto. Se não houver perda do objeto, não há a perda do direito. Tá? Fatos naturais, por exemplo, no caso de deixar um imóvel largado, não abandonado, mas sem a devida manutenção, e por fatos naturais, ou qualquer tipo de evento da natureza, ou temporal, ou vendaval, aquilo destruiu o imóvel de alguma forma e aquele imóvel não for consertado, manutenido, deixar daquele jeito, ele começar a se perecer sem pintar, depois de uma grande chuva, de um grande vendaval, substituição de telhas, por exemplo, ele está se perecendo, ele vai se perecendo. Então, na medida que esse objeto se perder, aí o direito de proprietário se perde junto, tá ok? Então, o objeto está sempre atrelado ao direito. E no caso da desapropriação, é a hipótese em que o poder público, em virtude de necessidade pública, despeja alguém de certo bem, né? Nesse caso, o proprietário faz jus ao recebimento de indenização prévia e justa. Então, o que nós já falamos sobre isso em sala? O que eu posso trazer como exemplo? A construção de um viaduto, por exemplo, que passa por cima de 20 casas, e a prefeitura entende que deve haver a desocupação daquelas 10 casas daquele bairro. Então, se é feito um estudo, é feito um estudo de engenharia, um estudo de viabilidade daquela obra, da construção daquele viaduto, se comunica aos proprietários ou aos moradores, os possuidores daqueles imóveis que estão dentro do projeto, na área onde vai ser construído aquele viaduto, e aí se comunica e ali se é imposto a saída daquelas famílias mediante uma indenização, desde que seja justa. E aí, após o pagamento dessa indenização e após a saída daquelas pessoas, que se pode construir aquele viaduto, por exemplo, que é de interesse público, que é de interesse coletivo, e nós estudamos e falamos que o direito de propriedade ele pode ser restringido desde que não afete a terceiro. Ele pode ser restringido desde que se afete a terceiro. Ele é ilimitado desde que ele não afete a terceiro e desde que o interesse público não se sobrepõe sobre aquele interesse individual. Se eu tenho um interesse individual de direito de propriedade, eu vou exercer de forma ilimitada. A partir do momento que o interesse público intervém e fala, olha, eu quero a sua casa para construir um viaduto, aí o meu direito de propriedade passa a ficar restrito. E aí eu vou ter que desapropriar o imóvel para que o direito da coletividade e interesse público se sobreponha ao meu interesse particular. E aí eu tenho que desapropriar, mediante uma indenização de forma justa. Então, a desapropriação por si só não depende do registro do título no cartório. O ato de saída do imóvel já se considera a desapropriação, mediante o pagamento justo. E aí sim, nós temos a perda da propriedade. Beleza? Então, ficamos por aqui. Fechamos aqui essa aula 5. Tá? Na próxima aula, nós vamos conversar sobre a revisão, sobre os pontos mais importantes da prova. Vamos debater sobre os tópicos que nós vamos estudar. E aí ficaremos kits com relação à nossa prova, que será de 5 questões de múltipla escolhas e 2 questões discursivas. Tá? Lembrando que o prazo de entrega do trabalho, com relação ao caso concreto que foi dito na primeira aula, tá? O prazo é até as 23 horas e 59 minutos do dia da prova. Então, vocês realizem a prova e encaminham por e-mail. O e-mail eu já disponibilizei no grupo, tá certo? Valeu, um abraço e até a próxima.